nós vamos começar a estudar integração numérica. Nós vamos ver hoje a regra do trapézio, né? Que na verdade também é conhecida como o caso linear das fórmulas de Newton-Cotes, certo? Um caso linear é conhecido como regra do trapézio, né? Que é bem simples, mas antes da gente deduzir aqui uma fórmula genérica para achar a integral de uma função, a integral fechada a gente vai estudar, apesar de que dá para também usar no caso de integrais abertas, mas a gente vai se restringir aqui a integrais fechadas, certo? Eu vou mostrar então, fazer uma pequena discussão sobre o que a gente já aprendeu até agora, né? Imagine que eu tenho uma função que seja mais complexa e eu conheço ela em dois pontos, né? Nós podemos interpolar esses dois pontos, achar a equação da reta que passa por esses dois pontos. A gente viu no capítulo sobre interpolação que a melhor forma de fazer isso é que a interpolação de Newton, ou polinômios de Newton, ou polinômios de Lagrange, né? Imagina que nesse mesmo intervalo eu daí tenha três pontos, certo? Eu vou chamar de x0, x1 e x2. Se eu conheço três pontos, eu posso interpolar essa função por um polinômio de ordem maior, por exemplo, né, um polinômio de ordem 2, usando funções de Newton ou funções de Lagrange, né? As funções de Lagrange são mais interessantes, mais simples de se obter, né? A gente já estudou isso no capítulo sobre interpolação. Conhecendo esses três pontos, facilmente a gente obtém, usando os polinômios de Lagrange, a função de segunda ordem que passa por esses pontos. Note, a função pode ser polinomial de uma ordem superior ou um outro tipo, uma função logarítmica, senoidal, ou uma função mais complexa que a gente não conheça, mas conheça esses três pontos, né? Então, no caso de eu conhecer dois pontos, por exemplo, nessa região aqui, eu posso fazer uma interpolação linear, né? Vou fazer o seguinte, imagine uma interpolação linear, então, nesse caso aqui, tá? Entre esses dois pontos. Bom, a integral seria a área abaixo dessa interpolação. Vocês notem que vai ocorrer um erro aqui, né? Um erro referente a essa diferença, né? A diferença entre as duas funções, né? O erro estaria associado, nesse caso aqui, a essa região aqui, certo? Bom, como que eu calcularia aqui a integral nesse caso, né? Poderia aqui, claro que eu poderia fazer aqui a integração com esses dois pontos, conseguir a função de primeira ordem, usando, por exemplo, Lagrange, e depois integrando. Mas fica bem simples visualmente a gente obter essa área aqui, simplesmente usando a fórmula da área no trapézio, certo? Imagine que essa distância aqui, ó, essa distância aqui, né? Eu vou chamar de H, né? Meu H, nesse caso aqui, seria x1 menos x2, né? A integral, nesse caso, vamos chamar a integral de I, seria, usando a fórmula da área de um trapézio, né? A altura, se a gente imaginar que é um trapézio que foi colocado em pé, então isso aqui seria um giro de 90 graus, seria a altura, né? A base menor e a base maior. Então eu teria a altura, né? Vezes a base ou a média das bases, né? F de x0 mais F de x1 dividido por 2, né? Então eu teria a área dessa região aqui, de uma maneira muito simples, né? O que nesse caso aqui a gente chamaria de regra do trapézio. Eu estou usando apenas um segmento de integração, tá? A gente chama de N aqui. Nesse caso teria apenas um segmento, que é esse aqui, né? Claro. Fazendo a interpolação de primeira ordem. Nesse caso aqui, pessoal, eu poderia
encontrar a função de segunda ordem, por exemplo, usando polinômios interpoladores de Lagrange, que a gente já conhece, passando por aqui, certo? Ou seja, uma função de segunda ordem de Lagrange, por exemplo, um F2, né? E faria a integral dessa função de segunda ordem nos limites de x0 a x2 e encontraria o valor. Claro que nesse caso aqui, o erro seria bem menor, né? Então, mas, no entanto, eu posso diminuir o meu intervalo, por exemplo, dividir esse trecho aqui em vários trechos de primeira ordem e fazer o cálculo usando expressões de primeira ordem, né? Ou a regra do trapézio, o que é mais comum de se fazer, porque se a gente diminuir a distância h, a minha função vai variar pouco, né? No intervalo pequeno, e aí a função de primeira ordem fica com uma precisão boa, né? Note que aqui o cálculo ia ficar mais complicado, que a gente teria que ter a fórmula de Lagrange para a segunda ordem, tem 3 termos, né? Fazer a integral disso, né? Nesse intervalo. Como a gente conhece os pontos e conhece os limites, a gente encontra a área, né? Então, seria também conhecido como as fórmulas de Newton-Cotes de ordem superior, tá? Ou de Simpson, regra de Simpson, né? É possível se fazer isso, né? Achar uma função que interpole de segundo ou cúbico, se a gente tiver 4 pontos aqui em cada trecho, e então encontrar a área total abaixo desse trecho. Claro que aqui, né, a gente teria um erro menor, né? Com mais operações do computador para poder fazer o cálculo, né? O que talvez não justifique o tempo. Porque se a gente dividir em vários segmentos pequenos e fazer um cálculo de primeira ordem usando a regra do trapézio, seja mais rápido, né? Então a regra do trapézio é bastante usada, certo? Então, visto isso, nós vamos agora aprender como generalizar, fazer o cálculo da regra do trapézio com vários segmentos, não com um só, como eu fiz aqui, certo? Eu diria que aqui o número de segmentos, eu vou chamar de n, esse n foi igual a 1. Né? Agora a gente vai usar mais segmentos, com primeira ordem, certo? Então, vamos lá. Imagine então que eu tenho, para facilitar, eu fiz aqui, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5 partes, né? E nós vamos então calcular a área dessas 5 partes, né? Então, fazendo interpolação linear entre cada uma delas, certo? Claro, quanto mais segmentos eu usar, né? Quanto mais segmentos eu usar, mais, aqui vai mais ou menos aqui, né? Maior vai ser a minha precisão, certo? Então, eu vou estar calculando a área abaixo da linha branca, né? Que vai ter um pequeno erro em cada trecho em relação à minha função real, né? Então, eu vou dividir em segmentos com a mesma largura, h. Então, como é que eu vou calcular o h? O h eu vou calcular assim, eu vou pegar o último ponto, né? Aqui eu posso chamar esse x0 de a, e o último ponto lá, o valor de xn, eu posso chamar de b. Aqui é claro que o n é igual a 5, né? Então eu vou fazer assim, ó, o h vai ser b menos a dividido por n, né? Note que aqui a gente chama o a de x0 e o b de xn. Por que eu chamei o a de x0 e não de x1? Porque note que daí o x1 já vai dizer respeito a esse primeiro trapézio. O trapézio que está à esquerda do índice 1 aqui. Depois x2, o segundo trapézio. x3, o terceiro. x4, o quarto. x5, que seria o n aqui, o quinto, né, com 5 segmentos. Certo?
Ou seja, as coordenadas x1, x2, x3, xn correspondem também ao número de segmentos. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. x1, x2, x3, x4, x5. Senão ia ficar um número de segmentos diferente do índice da variável, o que talvez complicasse um pouco, né? Então é interessante por isso usar uma questão de formalidade para facilitar a fórmula final, começar com x0 aqui, certo? Bom, então o h ele é constante, né? E ele vale b menos a sobre n, certo? Agora, como é que a gente vai fazer a integração? Então vamos começar aqui. A integração vai ser, né, a integral da f de x, né, de x0 até x1, mais a integral de x1 até x2, mais a integral de x2 até x3, mais a integral de x3 até x4, penúltimo trapézio ali, mais a integral de x4 até x5. Certo? Bom, então a gente tem que fazer a soma das integrais, né? E cada integral dessa, o que é? É uma área, né, pessoal? Né? É a área de um trapézio. Se a gente aqui seria o valor exato, nós vamos fazer então uma soma aproximada através da área dos trapézios, certo? Para não ficar ocupando muito espaço aqui, eu vou apagar isso aqui. Nós fazemos agora aquelas integrais de maneira aproximada usando a regra do trapézio. Certo? Então, vamos lá. Então, o I, a integral, vai ser igual ao primeiro trapézio. Como que seria? Bom, a largura, né, dele, que é H, né, x0, f de x0, mais f de x1, dividido por 2. Então eu posso passar o 2 para cá e dividir o h por 2. Certo? Bom, podemos pensar então a área do trapézio aqui também como a base, que seria o h, vezes a média das alturas aqui, né? Seria a mesma coisa, né? Bom, agora para o segundo trapézio, né? O segundo trapézio teria h sobre 2 também. Agora a média das alturas f de x1 mais f de x2. Bom, a gente vai continuar então. H sobre 2, f de x2, seria o terceiro trapézio agora, mais f de x3. Né? O terceiro trapézio, certo? F de x3, f de x2, né? Agora o quarto trapézio está entre f de x3 e f de x4, x3 e x4, né? Mais h sobre 2, f de x3 mais f de x4. Mais finalmente o último trapézio, h sobre 2,
f de bom, vamos dar uma apertadinha aqui para a gente poder escrever, mais h sobre 2 f de x4 mais f de x5. Bom, note que o h sobre 2, claro, vai ser comum a todos eles. Então, eu posso fazer a integral assim, né? H sobre 2, né? E vou colocar em evidência agora, né? Note o seguinte, o primeiro trapézio usou o f de x0. O último usou o f de x5, né? Que seria o f de xn aqui nosso, né? O n igual a 5 nesse caso, né? No caso do exemplo aqui, certo? Porém, se eu colocar o h sobre 2 em evidência, vai ficar f de x0 mais f de x1 mais f de x1, mais f de x2 mais f de x2. Ou seja, o f de x2 vai contar para calcular a área do trapézio 2 e também para calcular a área do trapézio 3. Né? O f de x1 ele vai aparecer no cálculo do trapézio 1 e também no cálculo do trapézio 2. Né? Chamando esse aqui de trapézio 1, trapézio 2, trapézio 3, trapézio 4 e trapézio 5. Né? Então, note que o f de x0 aparece só uma vez, mas o f de x1, o f de x2, x3, x4 aparecem duas vezes. Né? Porque o f de x4 aparece no cálculo da área do trapézio 4 e também na área do cálculo da área do trapézio 5. Né? E o f de x5 aparece só na área do trapézio 5. Né? Então, nós podemos fazer o seguinte aqui, ó. Vai ser f de x0, né? Mais, note, f de x1, x2, x3 e x4 apareceram duas vezes, então somatória com i variando de 1 até n menos 1, porque se o n é 5 é até 4, então até o f de x4 aparece duas vezes, né? Então, de 1 até 4, na somatória das f de xi. Só que, um detalhe, vou passar isso aqui um pouquinho para o lado aqui, vai dar um espaço, f de x1 mais f de x1, f de x2 mais f de x2. Então, na verdade, vai ser duas vezes essa soma, né? f de x1 mais f de x2 mais f de x3 mais f de x4 vezes 2. Então, aqui aparece 2, né? A somatória de f de x1 até f de x4, n menos 1, né? Vezes 2, porque aparece duas vezes, cada f de x aparece no cálculo dos trapézios, de dois trapézios, né? Adjacentes. E no final, não dá para a gente esquecer, o último ponto, como foi o f de x0, só o f de x n. Né? Então aqui, apesar de a gente colocar uma chave aqui, fica melhor. Né? Se a gente consegue um pouquinho mais acima, talvez aqui, né? Colocar a forma do trapézio aqui, né? A gente conseguiu generalizar, né? Claro, a partir do exemplo aqui com 5 segmentos. Note que
Note que o H é o limite superior, né, menos o inferior sobre N. Então, se eu quero 10 segmentos, eu coloco N igual a 10 aqui, né? E depois que eu calculei o H, faço H sobre 2 e faço a somatória, essa somatória aqui, né? F de x0 mais o F de xn e os pontos que estão no meio, né? Duas vezes, né? Tomar cuidado que a F de x eu tenho que avaliar ela, na verdade, em 6 pontos, né? F de x0, que é o primeiro ponto, que é o A, né? E depois avaliar nos outros pontos, né? Porque a gente tem N segmentos, mas tem N mais 1 pontos, que o primeiro ponto é x0. Né? Então, acaba que a gente acaba no ponto 5, então a gente sabe que tem 5 segmentos. Né? Certo, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos fazer um exemplo sobre a regra do trapézio. Né? Vocês notem que aumentando o número de segmentos, n da função, nós vamos nos aproximar do valor exato da função de uma maneira bem simples, né? De uma fórmula bem simples, né? Sem precisar fazer uma interpolação de ordem elevada, mas que é possível fazer também, como a gente já explicou, usando interpolação de Lagrange, usando as fórmulas de Newton-Cotes de ordem superior, que também são chamadas de fórmulas de Simpson. Certo? Obrigado, pessoal.